Bora, Sigmar? Pode começar? Bom, pessoal, boa noite. Queria apresentar agora o meu plano de ação. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer algumas palavras aqui para os meus caros e estimados colegas que já estão dentro da sala de aula. Para vocês fica mais fácil esse negócio de plano de ação. Para a gente é meio complicado. Então, eu fiz meu plano de ação baseado na minha experiência como estudante dentro de uma sala de aula. Então, aqui eu vou citar algumas coisas que talvez não vão soar bem ao ouvido de vocês, mas eu quero. Não estou trazendo o problema todo da matemática para em cima do professor, mas o meu plano de ação foi baseado eu como sendo estudante. Tá certo. Vou fazer isso. O tema meu é o fracasso da educação matemática, entre aspas. O plano de ação foi voltado para a 8ª série, do ensino fundamental, do colégio Luiz Eduardo, né? Cenas. Antônio Carlos Magalhães. ACM. ACM, eu coloquei ACM. Podia ficar sem ele. ACM. E... Cadê aqui? Isso tem o presente plano de ação propõe resolver os fracassos da educação matemática que ocorrem nas instituições educacionais, baseado no projeto de intervenção, que no caso nosso, primeiramente destaca alguns problemas e auxilia nesse fracasso também. Em seguida discute algumas possíveis soluções para minimizar os aspectos negativos que levam ao fracasso do ensino da matemática. Aqui é o problema. Tem alguns problemas a mais aqui no plano de ação, mas a gente está somente alguns desses aqui. A matemática é frequentemente tratada como sendo uma área de conhecimento humano desligada da realidade do cotidiano. Como o Flávio estava falando, a gente tem que trazer para interpretar a matemática, eu quis colocar, sempre fizeram no plano de ação, que trazer o cotidiano dos alunos para a sala de aula, fazer a integração do conhecimento que eles já têm para trazer para a sala de aula, entendeu? Os professores de matemática trabalham com o ensino tradicional, infelizmente até hoje tudo diferente. Como ele falou, elas positivas e práticas, dialogadas, não traz nada de novo na sala de aula. A minha experiência como aluno, entendeu o que quer dizer? Professores preocupados em vencer os conteúdos da unidade. Essa é a parte que eu mais frisei. Por exemplo, eu já tive vários professores de matemática, também já retive depois, que, por exemplo, tinha alguns alunos da sala de aula que tinham dúvidas. Não, mas tem tempo que eu tenho que vencer a unidade, não sei o que passava. Só que na frente, a matemática é um ciclo. Não é que eu posso ter a dúvida aqui, na frente eu preciso dela porque eu também vou fazer. Então eu começava por equação, né, cognitiva. Por exemplo, um aluno tinha uma certa dúvida com relação a isso. Quando chegava no segundo grau, não sabia responder. Por quê? Porque cá atrás começou a ter essa preocupação de vencer o conteúdo, usar o livro didático, que é a melhor maneira que ele dá de se situar na sala de aula, que para mim não é. Entendeu? Proposta de solução. Primeiro passo. Aqui eu vou citar 5 propostas de soluções. Fazer com que o ensino da matemática seja vinculado ao dia a dia dos alunos. Foi o que eu estava falando, sabe isso? Por exemplo, um simples exemplo desse aqui. Eu estou prestando partida aqui. Um simples exemplo desse daqui. Aqui fala assim, pessoal. Parece simples, mas você conseguir, como o Flávio falou, ilustrar um problema voltado para o cotidiano. Por exemplo, aqui fala assim, aqui tem 12 balas que pesam 80 gramas, certo? Parece simples.
e aqui tem 1 quilo de balas. Aí ele pergunta, quantas balas tem nesse quilo? O meu intuito é do aluno não frisar como se vai começar esse problema. E só bater o olho no final, que eu vou dar regra de 3, porque só tem 80 e 12 equivale a 80 gramas, então 1 quilo que é 1000, então 1000 gramas equivale a quanto? O meu intuito é esse, entendeu? Não do professor está passando aquele exercício mecanizado, esse exercício, começa, mesmo sem querer, memorizar como que se começa um problema. Por exemplo, aqui vai se usar a regra de 13. Deixa eu passar aí. Aí, por exemplo, aí tem balas, peso em gramas, né? Como eu falei, balas. 12 balas equivale a 80 gramas. Quantas balas equivale a 1000 gramas? Deixa eu passar aí. Aí, pode deixar. Quantas balas equivale a 1000 gramas? Mas a regra diz, sim, tá aqui uma coisa que eu me aprendi dentro da faculdade. Sempre perguntei a algumas pessoas de matemática por que o mundo passando do outro lado, troca de sinal, que passa multiplicando, como a gente explicou isso a mim, porque toda equação é uma balança. Se eu adicionar valores de um lado, para ficar equilibrado, tem que adicionar ao outro. Isso, se o aluno perguntar para o meu orientador, eu posso responder. Não, é regra. A maioria das pessoas falam, é regra. É assim, tudo vai. Pode passar, Gui? Tu tá na internet, Gui? Depois tu mexe na internet, Gui? Eu trabalho na internet o dia todo, aí eu coloquei aqui, citando que viagem, né? Fala? Viagem, né? 2000. Não é possível preparar alunos capazes de solucionar problemas ensinando conceitos matemáticos desvinculados da realidade, ou seja, ou que se mostrem sem significado para eles, esperando que saibam como utilizar foi o que isso foi claro, não foi que assim, eu estava falando em relação a isso aí, que não. Como é que o aluno hoje tem o intuito de aprender, por exemplo, os assuntos matemáticos, para posteriormente fazer um vestibular. E você é vestibular, igual eu, por exemplo, para mim.